Boa tarde, pessoal. Então, nós temos hoje mais uma aula, iniciando a apostila 3 do nosso 9º ano. E na apostila 3 ela inicia falando de um tema muito legal que vocês vão gostar bastante. É chamado de segmentos proporcionais. Segmentos proporcionais. Vamos lá. Em segmentos proporcionais, a gente trabalha, primeiro, a palavra segmento. O que significa a palavra segmento? Segmento é um pedaço de uma reta. Então, quando eu faço aqui um pedaço de uma reta, o pedaço de uma reta, ele tem início e ele tem fim. E isso é chamado de segmento. Um segmento, ele pode ser subdividido em pedaços menores, que eu vou chamar de A, esse ponto aqui eu vou chamar de B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse ponto último aqui eu vou chamar de C. Então, nós temos um segmento aqui dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Esse segmento dividido em 9 partes, a gente pode subdividir. Subdividir no que a gente chama de razão entre segmentos. Razão entre segmentos. Nós estudamos aí no início da apostila, da primeira apostila, sobre razão. O que é uma razão? Uma razão nada mais é do que números escritos em forma de fração. Então, quando eu falo que é um número escrito em forma de fração, é uma subdivisão. Por exemplo, só relembrando, quando eu falo assim, eu quero a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, número de meninos e número de meninas significa que eu vou escrever isso daqui em forma de fração, onde o numerador vai ser a quantidade de meninos. Vamos supor que nós temos 5 meninos. E na parte de baixo, no denominador, é a quantidade de meninas, segundo o que a pergunta falou. Vamos supor que a quantidade de meninas seja 8. Então, a razão é 5 está para 8. Quando a gente fala em segmento, de reta, a razão entre segmento, se eu quero, por exemplo, a razão entre o segmento AB e o segmento BC. Então, toda vez que eu falo em segmento, eu coloco o início e o fim dele com esse risquinho em cima, que significa que eu estou falando de um segmento. Então, se eu estou falando do segmento AB, então a primeira coisa a se fazer é descobrir em quantos pedaços foi subdividido o segmento AB. Então, vamos ao segmento AB. O segmento AB foi subdividido em 2 pedaços. Então, significa que AB é 2. BC, então agora eu preciso ver em quantos pedaços foi subdividido o segmento BC. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a razão entre AB e BC é 2 está para 7. Essa é a razão. Da mesma forma, eu poderia escrever a razão entre o segmento AC e o segmento BC. Então, vamos ver. De A até C, quantos espaços tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços. Então, significa que AC é 9 e BC a gente já tinha contado, o BC é 7. Então, a razão entre o segmento AC e o segmento BC é 9 está para 7. Vamos nesse exemplo aqui. Esse exemplo diz o seguinte: na figura AC indica uma vareta
que será usada na confecção de uma pipa. Deseja-se marcar um ponto B tal que AB é igual a 12 centímetros e BC é igual a 18 centímetros. De acordo com os pontos e as medidas dadas, deve-se concluir que a razão entre os segmentos, razão é uma fração, então a razão entre os segmentos AB e o segmento AC nessa ordem será, então vamos lá, de A até B, 12, então AB, 12. De A até C, muito cuidado, porque de A até C é toda essa medida. Então, de A até C nós temos 12 mais 18, que equivale a 30. Bom, aqui eu já tenho a minha razão, mas é uma razão que eu posso simplificar. 12 e 30 são números divisíveis por 6. Então, eu vou dividir o 12 e o 30 por 6. 12 divide para 6 é 2 e 30 divide para 6 é 5. Professor, eu posso dividir devagar o 12 e o 30? Dividir primeiro por 2, 12 divide para 2 é 6, 30 divide para 2 é 15 e depois eu dividir por 3? Pode, sem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, pode dividir de uma vez por 6 ou pode dividir em 2 vezes por 2 e depois por 3 e o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver esse outro exemplo. Nesse outro exemplo diz assim: o esquema mostra 3 pontos colineares. Colinear significa que está na mesma linha. Então, o ponto M, N e o ponto O estão na mesma linha, então é dito que eles são colineares. Eles indicam a localização de antenas que serão instaladas em uma rodovia retilínea, uma rodovia em linha reta. Sabe-se que a distância entre as antenas nos pontos M e N deve ser 8 km. Além disso, no esquema, a razão entre os pontos, entre os segmentos, NO e MO, a razão é 5/9. Então, vamos lá. Partindo do que foi dito no exercício, a pergunta é: calcule a distância x entre as antenas instaladas nos pontos N e O e também a distância y, que é essa distância toda, entre as antenas instaladas entre o ponto M e o ponto O. Vamos lá. A primeira informação que foi dada foi que NO está para MO, assim como 5 está para 9. NO, no exercício, de N até O, foi chamado de X. Então, eu vou colocar aqui no lugar do NO o X. X. MO, então, do M até o O, foi chamado de Y. Então, eu vou colocar o Y aqui embaixo no lugar do MO. Então, X está para Y, assim como 5 está para 9. Então, esse foi o primeiro dado que foi dado no problema. O segundo dado foi que 8 mais X é igual a Y. Y é todo o trajeto. Do M até o N vale 8. Do N até o O vale X. Então, o meu Y equivale a X mais 8. Com isso, nós temos um sisteminha, porque eu tenho aqui 2 equações. Então, vamos resolver essa nossa equação. Então, a primeira coisa é organizar isso, colocar todas as letras de um lado só. Aqui eu vou utilizar de regrinha de 3, multiplicação cruzada, e nós vamos ter 9 vezes x, 9x é igual 5 vezes y, 5y. Na segunda equação, eu vou colocar as letras todas no primeiro membro, vou passar tudo que é letra para antes da igualdade, e nós vamos ter y menos x é igual a 8. Bom, tá quase.
Nós ainda precisamos passar o 5y para antes da igualdade, para ficar tudo bonitinho. Então, vamos lá. Nós vamos ter 9x menos 5y igual a 0. Vou colocar o x antes. Menos x mais y é igual a 8. Muito bem. Nós temos aqui um sisteminha. Então, eu preciso agora cancelar uma das incógnitas. Para cancelar uma das incógnitas, eu vou multiplicar a segunda equação. Vou multiplicar a segunda equação por 9. Porque se eu multiplicar por 9, eu vou ter menos 9x aqui. Então, a primeira equação eu não vou mexer. Então, a primeira equação eu vou apenas copiar. 9x menos 5y igual a 0. A segunda equação eu preciso multiplicar ela toda. Então, eu vou ter menos x vezes 9 menos 9x. Y vezes 9, 9y, que é igual 8 vezes 9, 72. Muito bem, agora é só somar. 9x menos 9x, eu posso cancelar, porque vai ficar 0. Menos 5y mais 9y, 4y, que é igual a 72. Então, vou passar o 4 para o outro lado, ele está multiplicando, ele vai dividir. 72 dividido para 4. Y é igual a... Vamos ver. 7 divide para 4, vai ficar 1. Sobram 3. 32 divide para 4 é 8. Então, o nosso y eu já encontrei, vale 18. Bom, eu preciso encontrar o valor de x também. E lá no exercício, vamos voltar na figura. O valor de y equivale a x mais 8. O valor de y eu já tenho, é 18. 18 é igual a x mais 8. Logo, o valor de x é igual a 10. Muito bem, exemplo concluído. Bom, nós chegamos ao final de mais essa aula. Bons estudos para vocês, estou morrendo de saudade. Um grande abraço, até a próxima.